Boa noite. Vamos começando. Esperar a Carol entrar. Tá tudo bem aqui? Vou fixar aqui o... Deixa eu colocar o tema. Desafios. Hello, Carol. Desafios. Idades. Vou fixar aqui. Enorme esse título. Inglês inclusivo. Isso aí. Fixando aqui. Ok. Deixa eu ver direitinho. Chamei, Carol. Oi, Ju! Boa Tudo bem? noite, Cá. Tudo bom? E você? Deixa eu arrumar aqui, afastar um pouquinho. Cadê? E aí, Tudo tudo bom? certo? Como é que você tá? Graças Tudo a Deus, tá bem. tudo bem. Que prazer falar com você. Primeira vez, assim, né? Pois é. Na primeira de muitas, né, Ju? Tomara. Eu sempre Então, digo, deixa eu só aumentar o volume um pouco aqui, que tá meio tá bom. baixo aqui pra mim. A luz aqui. Então, eu sempre falo que você foi uma conexão super especial aqui, né, do Instagram, porque eu Ah, nem sei. obrigada. Pra mim também. Oh, eu nem sei como que a gente se encontrou, né? O Instagram tem disso, os algoritmos vão mostrando as pessoas. Acho que a gente curte post uma da outra, quando vê, tá lá, já tá seguindo, né? E Então, e é um mundo novo, assim, porque eu já tinha Instagram há muitos anos, mas eu não. Eu usava para entretenimento meu mesmo, só. E não lia nada, não estudava, bobeira, porque agora que eu comecei a fazer, né, e ver sobre bilinguismo e conversar com outras pessoas, gente, muita gente boa, falando coisas maravilhosas, né, aqui no hum. Instagram. Então eu tô super feliz porque realmente, assim, foi uma conexão especial mesmo. Um Ai, prazer Ju. estar com você. Ah, Oi, Pri! Oi, e... Teacher Pri! A Teacher Pri aqui, Oi, chegando. gente, a Tia Pri super apoia, né? A Nossa, Miss Bia também é uma fofa. tudo bom, gente? Sejam bem-vindos aí. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito especial, sobre desafios e possibilidades no ensino de inglês inclusivo, né? A gente ficou em dúvida, né, Carol, se a gente ia colocar bilinguismo ou ensino de inglês, né? Aham. Porque a nossa natureza aí tem essa diferença, né? Conta um pouquinho Uhum. da sua experiência para quem não conhece, né, para ficar aqui registrado e depois eu falo da minha um pouquinho também. Legal. Bom, eu trabalhei 20 anos, 18 anos num colégio internacional aqui em Campinas, né, que é a Escola Americana de Campinas. A Escola Americana de Campinas não é um colégio bilíngue, né, nos moldes do bilinguismo que as pessoas conhecem. É um colégio em que as crianças estão imersas no inglês. E Uhum. primeiro elas frequentam a pré-escola em inglês e depois elas vão para o programa brasileiro a partir do primeiro ano. Tá. Então, na verdade, hoje em dia tem um pouco de oralidade na pré-escola, né? Porque é exigência do MEC. Mas, Uhum. enfim, as crianças, as escolas americanas, as escolas internacionais, elas foram fundadas para atender a demanda de filhos de expatriados, né? Que vinham desde a década de 50 para trabalhar nas multinacionais. Então, quando eu conheci a escola americana, eu me apaixonei, né? A gente conheceu a escola americana quando voltou dos Estados Unidos. E meu pai trabalhou nos Estados Unidos. E quando a Tá. gente voltou, era muito assim, Tinha quantos anos? a primeira vez eu tinha 5 anos, a segunda vez eu tinha 8. Tá. E era assim, era fora da nossa realidade. Até hoje, né? Uma mensalidade muito alta. Uhum. E não é uma escola com fins lucrativos, é que é uma escola que é período semi-integral, então só tem um período. Tá. Enfim. Mas eu me apaixonei pelo bilinguismo, né? Pela educação, assim, que hoje está sendo chamada de educação bilíngue, mas lá é mais a realidade da imersão no inglês. Não deixa de Tá. ser um dual language program, é um dual language program, só que a criança está imersa no inglês. Então, o inglês não é um extra, né? A criança
estuda em inglês desde sempre, né? Matemática, ciências, estudos sociais, né? Leitura, escrita, alfabetização, tudo em inglês. Então, as Tá. crianças são fluentes mesmo Sim. com 5 anos de idade. E quando eu estava indecisa sobre o que fazer na faculdade, que surgiu a oportunidade de ir trabalhar na escola americana. E daí eu fui ser pedagoga bilíngue. Depois eu fui fazer a psicopedagogia para entender melhor as crianças que tinham transtornos de aprendizagem. Porque eu queria, assim, eu queria entender, mas por que que isso está acontecendo? Eu queria entender as crianças que tinham transtornos de aprendizagem. Então, eu fui Eu fazer acho a que quando psicopedagogia. surge, quando surge, né, uma Uhum. situação dessa na sua vida, é o momento que você precisa. Não, pera, eu preciso estudar isso. Aham, Então você corre atrás, né? exato. E aí Eu, você fez a psicopedagogia e você atua em consultório, assim, você. Como isso. que. Na época, Ju, eu fiz para me ajudar com a minha prática como pedagoga. Então, eu já Tá, era pedagoga, era professora de sala de aula na escola americana. Eu fui fazer a psicopedagogia para ter mais ferramentas, mais subsídios para lidar com as crianças que tinham transtornos de aprendizagem. E as crianças também com altas habilidades, né? Porque a tá. inclusão, é bom Sim, lembrar, é para as sim, crianças que têm altas habilidades também, né? A inclusão é para também. todos, né? Mas assim, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente fala de alcançar, né? Encontrar as crianças nas suas diferentes habilidades, né? Então, Crianças que nas têm. pontas das curvas, né? Nas É, pontas da curva. é a curva de sino, né? O bell curve. Isso, Tem isso, o percentil, né, baixo, o percentil alto, enfim, geralmente essas crianças ficam ali, né? isso. É, infelizmente, muitas vezes a escola ainda ela se prepara para as crianças que estão, né, mais na média. Isso. E não é assim, a gente tem que entender que, né, nós temos. Nunca você vai ter um grupo homogêneo, né? 25, 30 crianças, você nunca vai ter um grupo homogêneo. Você sempre vai ter as crianças que precisam de mais repetições, que precisam de estratégias diferentes para aprender, levam mais tempo. E as crianças que pegam as coisas no ar, né? Como a gente fala. As crianças com altas habilidades que você está indo, elas já voltaram, já entenderam, enfim, estão explicando para os outros. É Mas, complicado. Ju, quando eu tive o Samuel em 2015, eu achei que eu fosse trabalhar na escola americana até me aposentar, né? Eu achava que ia ser aquela vida ali, até me Tava aposentar, feliz, teria né, meus com o 2 filhos. trabalho. Sim, e amo a escola americana, recomendo para todo mundo. Mas o que aconteceu foi que eu tive o Samuel, que tem paralisia cerebral. E Uhum. como toda mãe, todo pai que tem uma criança com deficiência, a gente não estava contando com isso, né? É aquela Uhum. coisa assim, nossa, mas eu só queria ser mãe, né? Aí você se dá conta, não, mas você é mãe. E você é mãe de uma criança com deficiência. Então eu optei por sair da escola americana num período sabático, para voltar para a área de pesquisa, para passar mais tempo com o Samuel e também para atender como psicopedagoga clínica. E Tá. como eu tenho muita experiência com o público bilíngue, eu atendo o público bilíngue, né? Que o pessoal me encaminha crianças que precisam de atendimento psicopedagógico na área de alfabetização e letramento em inglês, mas eu também trabalho em português. Mas assim, os encaminhamentos que vêm para mim são, na maior parte, as crianças que precisam de apoio na leitura em inglês, né? Certo. E eu também estou trabalhando com o público de crianças com deficiências, porque eu tenho feito os cursos, fiz mestrado na área de inclusão de crianças com paralisia cerebral, que não falam, na escola pública, né? Então, assim, tô buscando, Ju, eu me interesso por muitas coisas e eu amo o bilinguismo e eu amo a inclusão e eu amo entender mais sobre a comunicação da criança que não fala, como o meu filho, enfim, Não, mas mas enfim, você tá super especializada já, né? E hoje, assim, eu vejo que meu currículo não chega nem perto desse currículo maravilhoso. Até porque, na verdade, assim, eu comecei minha carreira fazendo biologia, então eu sou bióloga, né? Queria ser cientista no começo da minha carreira. Mas no final da faculdade eu me vi professora. Falei, não, eu quero dar aula, né? Eu percebi que era isso mesmo, né? Terminei a licenciatura, mas fiz especialização em biologia do sono, então eu já tinha um interesse por essa parte, né, cerebral, neurológica, tudo mais. Mas, assim, eu sou uma pessoa, coitada da minha mãe, porque ela
Ela faz planejamento de carreiras, inclusive fiz MBA, né, sobre gestão empresarial, abrir empresa. Gente, assim, zigue-zague, mas eu comecei a perceber que eu precisava dar aula mesmo. As portas que se abriram para mim, né, foram com a aula de inglês, porque eu estudei inglês minha vida inteira, embora eu nunca tenha viajado, né? Então, assim, eu aprendi aqui, né? Aprendi falando, estudando, fiz inglês fora, assim, né, na cultura, mas não viajei, né? Não morei fora, então, assim, foi uma coisa que, é até por isso que eu acredito muito, né, que é capaz, que as pessoas são capazes e que é possível aprender a falar outra língua aqui, né? É claro Uhum. que pode demorar um pouco mais, né? Como foi no meu caso, eu não sou bilíngue de berço, né? Como o meu filho, estou fazendo com o meu filho, mas eu acredito que dá, né, para aprender mais velhinha. Aham. E depois, então, eu fiz, deixa eu ver a sequência, foi pedagogia primeiro, porque eu vi que eu queria dar aula para os pequenos, né? Então, eu falei, não, eu já sei que eu gosto mais de pequenos, quis dar aula para os pequenos, e aí, essa coisa na escola regular, né, que foi onde eu consegui entrar para trabalhar, eu me vi num gap, assim, que era, eu queria dar aula para pequenos de inglês, mas aí eu tinha que ter letras, né? Então é aquela coisa, aí tinha que ter pedagogia e letras, porque quem é pedagoga não pode dar aula de inglês, porque é especialista. Então eu me vi, né, isso na escola que eu estava, né? Então eu me vi nesse impasse, porque eu falei, tá, eu quero dar aula de inglês para os pequenos, e como não era obrigatório no infantil, não era uma escola bilíngue, né? Uhum. Então eu fiz também letras, né? Então, e aí nesse caminho todo assim, eu venho trabalhando como professora de inglês há 14 anos. Mas os últimos 6 é que foram realmente. Antes foi em escola de idiomas, né? Aulas Uhum. particulares, tudo. E Uhum. dos últimos 6 anos é que foi com o ensino bilíngue, né? Em programas bilíngues, nessas Uhum. escolas regulares. E aí eu também trabalhei em Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Então, assim, é uma experiência diferente, né, da sua. Não Uhum. sou especialista, né? Mas Uhum. eu já tive já tive experiências, né, que foram Uhum. muito engrandecedoras, na verdade, para minha Uhum. carreira e também para minha vida, assim. Uhum. São vivências únicas e que eu falo para as pessoas, assim, não, inicialmente, né, dá um medo, né, porque é um desconhecido, mas tenha certeza de que vale a pena, né? E todo esforço, todo trabalho e estudo, né? Que cada indivíduo ali necessita, né? Aquela atenção a Uhum. mais, né? Porque muitos professores ficam, mas eu tenho que trabalhar a mais, vai ter que fazer Uhum. outro tipo de prova, vai ter que, né, Uhum. adaptar. Uhum. Muita gente pensa, eu não estou sendo paga para isso, né? Já ouvi Uhum. muito disso. Então, vale a pena, Uhum. né? Porque os resultados, eles aparecem, né? Com certeza. Ai, acordou. Live de Então, mãe é Carol, assim. Live de é, mãe é assim, né? Tá fazendo a live, a criança chama, a criança acorda, né? Faz parte. é isso Ô, Ju, mesmo. então você tem 3 graduações: biologia, Isso, pedagogia e letras. Você isso. tem 12 anos, então, de estudos, de graduação? Você fez são 4 graduações. Eu fiz as licenciaturas dessas Ah, outras, tá. Daí são dois pedagogia. anos. Isso, porque eu já tinha licenciatura, então a gente Ah, acaba sim. eliminando algumas matérias, né? Aham, Então foi assim. E aham. aí eu também já quis, nossa, vou fazer. Inclusive, nas experiências, eu escrevi um livro que ainda está no forno, assim, com uma super amiga que a gente também fez a live aqui, mas falando um pouco sobre adaptações, né? Aham. Que a gente fez para o ensino de inglês, né? Como que Ótimo, funciona. Mas a ótimo. gente já chega nesse Sim, assunto. legal. Ó, Uhum. e
Então, Ká, você gostaria de começar com algum assunto específico? Uhum. Ou Ô, Ju, você chegou a ver a live que eu fiz com a Bilingual Speech? Você chegou a vi? ver? Vi sim. A gente tinha acabado de se conhecer naquela época, né? Aqui pelo Instagram. Foi. Eu quero fazer, Mas eu eu queria fazer outra live com ela. A Bilingual Speech, para quem está aqui e não a conhece, ela é Qual é o uma nome fono. dela? Eu coloquei até aqui, né, que você dessa live da Bilingual Speech, mas Isso, esqueci o nome dela. ela é Liliana Vasques. Liliana, isso. Liliana Vasques, isso. Uhum, Mas vocês encontram ela como bilingual speech, né, de speech pathologist, né, fonoaudióloga. uhum, E ela é legal, muito legal a história dela, porque ela falou espanhol até os 5 anos, porque ela é filha de mexicanos, ali da comunidade de mexicanos de Chicago. E daí ela tá. foi para a escola depois, né, no kindergarten, né, o jardim de infância, e ela começou a aprender o inglês. E ela, então, ela é bilíngue, né, desde ali dos 5, 6 anos de idade. E hoje ela trabalha com crianças bilíngues, né, que falam inglês e espanhol. E as escolas que ela supervisiona, porque ela é responsável por várias escolas de um mesmo distrito, lá em Chicago. Lembra que eu perguntei para ela sobre as crianças com deficiências, as crianças com no espectro Todas. autista, as crianças com É, síndrome de Down? E ela começou a falar: eu tenho crianças com síndrome do X frágil, eu tenho crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com crianças no espectro autista, todas todas bilíngues. bilíngues. Aham. E daí você se depara com a seguinte realidade. Lá, as crianças são filhos de é, latinos, né? Eles falam espanhol em casa e eles falam inglês na escola. Então, o bilinguismo é algo que acontece, talvez a gente poderia colocar entre aspas, mais naturalmente, né? Uhum. Porque não existe escola nos Estados Unidos que as crianças estudem em espanhol. Existe escola em que elas estudam em inglês e espanhol, né? Tá. Que daí chama Dual Language Program, Uhum. em que é uma proposta que aqueles que são hispanohablantes, né, os que falam espanhol, os Spanish speakers, eles estão lutando por isso, muitos deles, porque eles querem que as crianças tenham o letramento bilíngue, o biletramento. Sim. Porque não se trata só de você falar inglês, ler inglês e escrever inglês na escola e em casa fala espanhol. Ah, só vai falar em espanhol em casa, mas se não fizer o letramento em espanhol, não vai ter o espanhol acadêmico, né? Isso. Enfim, então é importante que tenha o biletramento mesmo, né? E então ela tá nessa realidade. E a coisa mais linda, porque ela estava falando, os mesmos benefícios que a gente tanto fala sobre, né, que a gente tanto reforça do bilinguismo, os mesmos benefícios que a gente reforça do bilinguismo e do biletramento para as crianças típicas, eles também são para as crianças com deficiências, as crianças com síndromes, né? Uhum. Aí, claro, então, por exemplo, memória operacional, que é a memória de trabalho, aquela memória que eu preciso para lembrar dados recentes, né? A memória working memory. A questão da flexibilidade cognitiva, que é tão importante para as crianças no espectro autista, a Uhum. questão do controle inibitório. Então, tudo que a gente fala, o bilinguismo ele promove o aprimoramento dessas funções executivas, que são as funções cognitivas mais refinadas, né? Uhum. E isso também vale para as crianças com Sim, essa deficiências. plasticidade cerebral, Isso, né, desde exato. bem Exato. novo, causado Uhum. pelo bilinguismo, e só Uhum. traz benefícios, né? Exatamente. Uhum. Não Só é que aquela coisa, porque ainda tem uns mitos, né? como a gente está numa realidade em que o bilinguismo ele é opcional para a maioria das famílias aqui no Uhum. Com Brasil, certeza. então aí começa a se discutir, o bilinguismo é para todos? Se uma família Uhum. que tem uma criança com no espectro autista, ou com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com síndrome do X frágil, né? Enfim, com mutismo seletivo. Ah, tem que colocar numa escola bilíngue? Não tem que colocar numa escola bilíngue. Óbvio que não tem que colocar numa escola bilíngue. Mas se colocar, se quiser colocar, a escola bilíngue não pode fechar as portas. Não pode dizer essa escola não é para todos, né? Porque daí qual é a função dessa escola? A escola não cumpre sua função social. O bilinguismo, ele tem benefícios para todas as crianças.
Então, talvez eu me torne um pouco meio ativista, né, Ju? Nessa coisa da inclusão também dentro do bilinguismo. Porque Ah, não, mas é não assim é. mesmo, Não... né, Carol? Porque com a sua Aham. prática, sua experiência, né, você Uhum. tem voz para, você tem argumentos, né, para trazer para Aham. esses pais, para essa comunidade. E é normal também, Uhum. eu acho que a gente tem que entender que quem não conhece e que nunca viu, ou tem dificuldade com a língua, né, para aprender uma Uhum. vai achar que ia aprender desde pequeno. É o mesmo tipo de gente que acha que, assim, ah, não, ensinar o bebezinho ele vai confundir, entendeu? Uhum. Então, assim, esses mitos, eles permeiam todas essas questões, né? Aham. E então é por isso que é importante que a gente faça lives, não, mas que a Sim. gente converse realmente sobre isso, sabe? E mostre Aham. para as pessoas, né? Eu Sim. acho que tô longe, assim, de ter vivido muitas experiências, mas o que eu vivi, eu acho vai ser interessante aqui para a gente trocar hoje, né? Uhum. De como foi essa experiência com Uhum. determinados tipos, né, de síndromes e porque eu fui professora de inglês, né? Desculpa, Uhum. agora eu estou professora de inglês, né, com F1, F2, mas no Uhum. programa bilíngue é programa de imersão, né? Uhum. Então, eu vivi um pouco dos dois, assim, Uhum. né? Acho que com Uhum. você não, né, Carol? Você não ensina o inglês, propriamente dito. Na escola americana, Não. não. Na escola americana eu era professora de primeiro ano e Uhum. também fiquei no quarto ano como professora de classe, professora da turma, né? Head Polivalente, teacher. né? Sim. Isso, que a gente fala em Ah, português, a professora polivalente. Então, eu tá. alfabetizava, né? Ensinava leitura e escrita, mas também ciências, estudos sociais, matemática, né? É o ensino em inglês, né? Não o ensino de inglês. É, Sim, sim. O inglês como ferramenta, né? Para como língua de instrução, né? Instruction isso. language. Aham. E isso era uma coisa que tinha que explicar muito para os pais também, porque, querendo ou não, nessas escolas que eu trabalhei, Uhum, o currículo bilíngue ele ainda é opcional, né, para essas uhum, escolas, então uhum, ele aparece no período oposto, como eles chamam, no contraperíodo, e aí o que acontece é que muitos pais acabam deixando lá porque, ai, assim, não tem para onde mandar o filho e deixa no bilíngue, sabe assim? Então tinha uhum, um certo preconceito, né? Inicialmente, porque achavam que era como é que eles chamam? Assim, uma recreação, né? Porque como o ensino de inglês infantil, principalmente, é muito lúdico, né? A gente uhum, tem que trabalhar o lúdico, essa ludicidade é fundamental. Era uhum, aquela coisa, tá brincando em inglês, né? E não uhum, via todo o projeto, todo o estudo, né? E todo o uhum, trabalho desenvolvido ali. uhum, Mas isso foi melhorando ao longo do tempo, claro, né? Mas existe sim um pouco assim de preconceito em relação a isso, né? uhum, E uma visão diferenciada quando é uma escola americana, e é totalmente diferente, né? uhum, Enfim, mas uhum, tem essa coisa de, eu também, ele tá ali, tá só brincando, você tá ensinando inglês, vinham uns pais perguntar assim, uhum. mas você tá ensinando present perfect para ele? Não. Eu falei, pior que eu tô. Não, pior que eu tô, né? Não com esse nome, mas eu falo, have you finished? Então eu Exato. Você não vai ensinar na lousa, né? Tipo, como usar o present perfect, colocar o Uhum. have mais o particípio passado, né? Entendeu? A criança aprende de forma contextualizada, né? Isso. Né? Enfim. E é maravilhoso, né? Uma coisa Uhum, que aconteceu comigo quando eu estava no Fundamental 1, era segundo e terceiros anos, eu era professora de inglês, e foi a primeira vez, na verdade, que eu tive um aluno com síndrome de Down, né? E então, olha, eu comecei e falou assim: olha, é o seguinte, esse aluno do terceiro ano tem síndrome de Down e a do segundo também. Então, eram dois alunos com síndrome de Down, acho que não tinha.
não tinha mais nenhum outro aluno com nenhuma outra. Não, acho que eram só esses dois, de Hum, anos diferentes. E assim, eu falei, e agora? Porque era a primeira vez. Eu falei, nossa, como assim eu vou ensinar inglês? Espera, eu. E aquela coisa, sabe, Carol? Assim, as escolas essa escola especificamente, maravilhosa. Tive coordenação maravilhosa, que assim, qualquer medo, qualquer anseio, qualquer coisa, era só eu chegar aqui e me ajudou, assim, me ajudaria uhum, e me ajudou. uhum, Mas não era suficiente. Eu sentia que eu não sabia, né? Não é assim, os uhum, professores hoje, eles ainda estão despreparados realmente, né? uhum, Então eu me vi nessa situação, sabe? De uhum, tipo chegar e toma, agora ensina inglês. Aí eu, ixi, e agora eu não vou uhum, saber o que que eu faço, eu tenho que estudar, para onde que eu vou? Alguém vai me dar algum uhum, curso? Eu vou me preparar? O que que vai acontecer? Não. uhum, uhum, E assim, o principal, né, que eu falo e você vai uhum, concordar comigo, que é assim, o que eu aprendi, né? De todas as situações é que a primeira coisa que você precisa criar, né, para conseguir ensinar crianças com deficiências, crianças com síndromes diversas, uhum, dificuldades, a primeira coisa é a conexão, uhum, sabe? uhum, Então, assim, você uhum, precisa criar uma conexão com essa criança, uhum. primeiro. Ô, Porque se Ju, não, isso deveria valer para todas as crianças, né? Na não, verdade, com né? certeza, É né? que Mas essa, quando. essa conexão, cara, com as Uhum, outras crianças, ela acaba acontecendo mais fácil, entendeu? Isso que eu uhum. falo. Ah, Porque sim. com a síndrome, um Uhum, exemplo, nesse exemplo real meu, a síndrome de Down, uhum, não é assim, você chega ali já, nossa, que legal essa professora. Não é, uhum. né? Ainda mais esse caso, esse garoto, ele tinha TOD também, né? Que é Uhum. o Transtorno transtorno opositor opositor desafiador. desafiador. Então, você Uhum, imagina, não uhum, já era difícil você criar toda uma rotina, né? E uhum, aí também não queria fazer. Então, assim, uhum, primeiro é conexão, sabe? Você se uhum, sentir conectado, entrar no mundo daquela criança, entender uhum, que realmente ela gosta, qual que é uhum, você tá lendo, o que que você tá vendo. E uhum, assim, eu posso dizer que eu tive sorte, assim, porque essas crianças elas tinham a acompanhante terapêutica, uhum, né? Então fez toda a diferença, uhum, certo? Embora ela não falasse inglês. Então foi uma parceria perfeita, né? Porque assim, você me ajuda uhum. aqui e eu te ajudo ali, né? Aham, E aham. como é que foi isso assim para você? Você já Uhum. trabalhou junto ou É, não? na escola americana, eu nunca tive uma criança com síndrome de Down. Tá. Nunca, eu fiquei 18 anos lá e eu acho que nunca houve, na verdade, uma Uhum. matrícula de uma criança com síndrome de Down. Mas tivemos Mesmo. crianças no espectro autista. Uhum. Paralisia cerebral foi paralisia cerebral leve e Uhum. no ensino médio. Mas tive crianças com mutismo seletivo. Você também Uhum. teve, né, Ju? Sim. Síndrome de Quantos anos? Eu Tourette, tinha mutismo 5 anos seletivo. 5 anos, quando. 5 para 6. É, E daí ela passou a falar de 6 para 7. tá. E foi assim, uma experiência muito marcante para mim, porque ela Eu não chegou sei se para as mim. pessoas conhecem, né, o que que é mutismo seletivo. Na época eu também não conhecia, assim, né? Só Uhum. falaram, olha, ele não fala na escola, Uhum. né? Esse garoto, ele não falava na escola Exato. com ninguém. Uhum. Mas aí o pai e a mãe eles vieram contar pra gente, olha, ele não fala só aqui. Em casa ele é uma matraca, na rua, no Uber, ele entra e começa a falar. Então, assim, Uhum. é uma coisa aqui, Sim, psicológica e que a gente precisa trabalhar, né? sim. Então, ali a gente, como eu trabalhava com ele, era. E assim, sabia tudo, tudo, Uhum. né? Uhum. Então, agora, o que a gente precisou, né? E não só com ele como com os outros, a gente precisa, o professor, aprender qual ferramenta você vai usar para Uhum. tirar daquela criança o que ela aprendeu.
Você Aham. precisa se adaptar, né? Uhum. Para saber, bom, que eu preciso fazer alguma coisa para saber se ele está captando aí, né? Se está absorvendo. Então, essa Uhum. criança, por exemplo, ele apontava, né? Ele participava das Uhum. brincadeiras, ele se apresentava no palco. Então, não é assim, ele tá com Uhum. vergonha, entendeu? É um bloqueio muito sério, né? Aham. Como que era com Sim. você? Era, Na- era... Parece que a gente está falando da mesma criança, porque ela também apontava, ela olhava e ela era uma tagarela em casa. E eu fui fazer o vínculo com essa criança em casa. Foi a orientação da psicóloga. E foi Ah, ótimo, porque daí ela conversava comigo, mas só na casa dela. Então eu fiz algumas visitas para a família. Você sabe que na escola americana tem disso, né? Inclusive as professoras do ensino infantil, elas visitam as crianças antes delas irem para a escola. É uma coisa da cultura americana. Vai em tá. casa, para formar Uhum. o vínculo, enfim. Um, e daí ela começou a aumentar aos poucos o mapa dela de pessoas com as quais ela se comunicava, falava oralmente na escola. Sim. Então foi muito lindo ver o processo. Esse garotinho também, ele Aham, falava aham, com uma ou duas crianças, assim, aham. assim, Sim. bem escondido. Depois Aham, ele começou a falar com uma professora, mas aí aquela uhum, professora do regular, entendeu? Como eu ficava aham, menos, nunca queria falar comigo, mas ele participava, ele gostava, ele dava uns risinhos, assim, uma gracinha. Agora ele já aham. fala bem mais, mas teve um trabalho muito, muito sério, É. né? Toda Uhum, uma sensibilização aí da escola inteira, sabe? E uhum. a parceria com os pais, o quanto é importante, né, Carol? Isso. Exatamente, exatamente. Então, Nesse caso, olha só, essa aluna já está na faculdade, né? Uhum. Mas quando ela começou a falar, era assim, ela tinha que se certificar de que ninguém estava por perto. E ela tinha, sei lá, 3 colegas com os quais ela falava na escola. Então ela falava assim, tipo, lá no parquinho, lá longe, lá embaixo, onde ninguém ia estar por perto. Ela tinha que se certificar disso. Mas E, foi muito interessante o trabalho. E ver a evolução, né? E sim, ela estava num ambiente bilíngue, né? E as tá. pessoas poderiam dizer, gente, a criança não está falando, tira, porque você vai encontrar artigos que relacionam o mutismo seletivo ao Ah, bilinguismo, né? sim. E assim, enfim, mas tem mutismo seletivo também no ambiente monolíngue, né? Não, Mas, esse garoto, ele já era mudo seletivo antes de aham, entrar no bilíngue, sabe? aham, Antes aham. de manhã, enfim, não era nada a ver. Uhum. Enfim, E, mas a nossa parte enquanto pedagogos bilíngues, né, psicopedagogos, enfim, pais de crianças com deficiências, com síndromes, nunca subestimar, né? A minha mensagem, se tem uma coisa que eu vou sempre repetir, é não subestime nenhuma criança, né? Você tem que focar no que ela está demonstrando ali de função, né? De habilidade de comunicação. Como é que tá a conexão? Parece que tá tudo bem? travou um pouquinho, travou. Pode Travou um falar. pouquinho, né? Mas tá indo bem agora? Tá, Então, foca no que essa criança está demonstrando. Então, por exemplo, ele estava apontando, ele estava olhando, ele estava se comunicando. Então, é importante sim. saber que existe comunicação a despeito da fala. A É. criança, o meu filho, ele se comunica, né, com a comunicação alternativa, com os olhinhos, né? Ele se comunica muito, E é sem isso, fala. Carol. A criança no Assim, espectro não é autista, para focar é, no a- que não consegue, né? É para é, focar no que consegue. O exato, que a ela criança com consegue. apraxia de fala, né? A criança com síndrome de Down com apraxia de fala, a criança no espectro autista que também não tem fala funcional, a criança com paralisia cerebral que não tem fala, né? Então, Uhum. enfim, essas crianças todas são verbais. É até errado falar o termo não verbal. As crianças são verbais. Elas têm Uhum. linguagem, muita Sim. linguagem. Elas não têm fala funcional, né? Mas elas se comunicam, enfim. Aí é da área da fonoaudiologia, né? Tá, e Mas. deixa eu te perguntar uma coisa. Uhum, Até entrando nessa parte assim, porque como eu trabalhei aí já há 6 anos, principalmente com ensino infantil bilíngue, uhum, muitas dessas crianças, né, uhum, que tinham, assim, eu vou falar bem como a uhum, gente fala, tá, na escola. Ah, tem alguma coisa, uhum, mas a gente não sabe. Por quê? Porque qual que é a idade? uhum, Veja bem, eu vou tentar formular certinho a pergunta. Porque existem algumas
síndromes, algumas até do espectro autista, que precisa de uma idade ou de certos sinais, né? Uhum, Que a psicopedagoga vai uhum, identificar, né? E criar um laudo para isso. uhum, uhum, Mas muitas dessas crianças começavam a demonstrar, né, alguns sinais. O professor, né, no caso a gente, ele, opa, uhum, tem alguma coisa, vamos investigar. A família é um pouco reticente, né? Ainda fica, não, mas uhum, ele é criança, ele está aprendendo. Ele uhum, tem 6 anos, ele está mordendo as pessoas, uhum, né? O que não, peraí, o que está acontecendo, né? aham, É, uhum, então, essas crianças, elas não tinham laudo, uhum, né? Estavam sendo investigadas. E aí? Ah, tudo bem, não tem laudo. Tudo bem que não tem laudo, uhum, entendeu? Mas uhum, esse que é o importante. E mesmo que tiver laudo, laudo é assim, tudo bem, bateu o martelo, você tem uma síndrome específica, você, né? Mas o que vai uhum, acontecer, então, depois disso? Você vai ter que adaptar, você vai ter que, né, uhum, investigar e ver qual é a melhor maneira de ajudar essa criança, como ele uhum. aprende melhor. Então, o que eu Independente de aprendi, qualquer informação, de qualquer lado. independentemente disso, Uma... exatamente. Então, o que eu aprendi com o Uhum, infantil foi isso, uhum, sabe? sim. E por mais que a pessoa chegue assim, esses rótulos, né, que são os Uhum, laudos, de você, então, ele tem síndrome de Down. Não, tudo bem. Quando você me fala uhum, isso, eu tenho uma noção, mais ou uhum, menos, de do que ele pode uhum, ser ou não, porque você tem também diferentes níveis de síndrome de Down, você entendeu? Você uhum, tem o uhum, espectro autista, que é o espectro, né? Não é uhum, uma coisa. Então, é você conhecer, como eu falei no uhum, começo, criar essa conexão e entender o que aquela pessoa, aquele uhum. ser precisa, né? Exato. E, Uma e aí, coisa que quando eu eu posto contei da muito aqui. idade. Não, uma coisa que eu posto muito aqui, Ju, que eu já postei mais de uma vez, é assim: Uhum, esqueça o laudo. O que sabe essa uhum, criança e o que ela precisa aprender e como ela aprende. Se não uhum. tivesse laudo, tá? Eu não estou falando contra o laudo, eu não estou falando contra a Ah, avaliação neuropsicológica, eu não estou falando contra, jamais. A uhum, questão é, isso não pode se tornar uma muleta, né? Ou uma desculpa, ou uma uhum. justificativa. Até existe uma expressão que me dói os ouvidos, que é criança laudada. Eu tenho uma criança laudada, não, ela não está laudada ainda. Gente, me arrepiou os cabelos, assim, quando eu vi isso, tá? Numa escola da rede municipal, criança laudada. Bom, Eu nunca enfim, ouvi, graças a Deus. gente, o que sabe essa criança, o que ela precisa aprender e como ela aprende. Lembrando que, Uhum, reforçando o que a Ju falou, dentro da paralisia cerebral não existe nenhuma criança igual a outra, tá? Não existe uhum, nenhuma criança absolutamente igual a outra. Tem vários níveis, tem várias áreas do cérebro afetadas, tem várias manifestações clínicas. No espectro autista, tem as crianças que falam, tem as crianças que não falam, né? Também é um espectro, é bem amplo. Com síndrome de Down, as crianças talvez elas tenham mais semelhanças do que diferenças, mas tem as crianças que têm mais comorbidades do que outras. uhum, Mas independente realmente do que a criança apresente de diagnóstico, né? Como ela aprende e como que eu vou fazer esse vínculo com a criança. uhum, E uma coisa que eu levo para mim, assim, que eu falo com todo mundo, quando eu não sabia o que o meu filho tinha, porque o meu filho tinha um atraso, e não dava para bater o martelo ainda na questão da paralisia cerebral, né? Porque a paralisia cerebral você tem que acompanhar o quadro clínico da criança. Ela apresentou o atraso motor e já eliminamos outras possibilidades. É paralisia cerebral. Bate o martelo. Os médicos estão batendo o martelo cada vez mais cedo, uhum, mas em muitos casos, a maioria dos casos, a criança está com 3 anos e ainda não tem um diagnóstico fechado de paralisia cerebral. Mas eu lembro que a neuro falou assim: independente do diagnóstico, existe um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então a conduta é a mesma, é a uhum. fisioterapia. Tá. Entende? Então, assim, independente do que a criança tenha, né? Porque as pessoas, hoje a gente está vivendo uma geração que a gente tem que tomar muito cuidado com a patologização da infância, com a medicalização da infância. Então, a gente Uhum, fica. Tem gente procurando até pelo em ovo, né? A criança tem um comportamento rígido.
tá no espectro autista, porque ela tem um comportamento rígido. Gente, é um comportamento rígido. Né? Isso a gente trabalha flexibilidade cognitiva para ajudar a criança com aquele comportamento rígido, mas as pessoas estão chegando a um outro extremo, de ver pelo em ovo, né? Enfim, mas eu tenho que conhecer a minha criança, eu tenho que ter vínculo com essa criança, e eu tenho que saber o que ela gosta, quais são os interesses dela, né? Da mesma maneira como eu tenho que conhecer a minha criança que não tem nenhuma deficiência, que não tem nenhum diagnóstico. E Eu tenho assim, que partir né? dos interesses dela, né? E na escola, né, Uhum, como professora, a gente tem que adaptar realmente, né? Porque, uhum, por exemplo, para esses alunos, uhum, o que pode acontecer de errado, né? É que uhum, assim, ele no inglês, né? Então, que a gente está uhum, falando. Ele não fala, né? Ele não uhum, fala inglês, assim, como o uhum, amiguinho dele da mesma turma que está falando. uhum, Então eu só vou ficar ali nas cores, nos uhum, números, tal. E, na verdade, assim, não. A inclusão não é isso, né? Você está uhum, excluindo. Então, a inclusão é o quê? É você trabalhar os mesmos temas, exatamente os mesmos temas, né? Mas de forma adaptada. Inclusive, o processo de avaliação, né? Essas crianças, uhum, elas também terão um processo de avaliação que vai ser diferenciado, as rubricas, os objetivos de aprendizagem, né? uhum, A avaliação dela vai ser global, vai ser do uhum, processo, né? É claro uhum, que a nota não vai poder ser exatamente porque ele não está trabalhando com as mesmas capacidades ali. uhum, Mas eu lembro que nas adaptações eu sempre fazia isso. Todo mundo a gente está estudando, sei lá, contáveis e incontáveis, né? uhum, Countable and uncountable nouns. E aí, tá, ele vai saber, vai decorar countable and uncountable? Talvez não, né? Também uhum, não subestimar. Tenta. Não rolou. Mas ele pega que isso, uma coisa dá para contar ou não. Ele pode participar indo na uhum, frente. A gente onde todo mundo participa. E aí a gente vai e faz bolha de sabão. Travou. uhum. Voltou. Travou. E aí Uhum, ele faz, e aí todo mundo tá fazendo bolha de sabão, e aí uhum, vai, estoura as bolhas, vamos contar quantas bolhas, sabe? Então, assim, uhum, e graças a Deus, Carol, assim, nessas escolas e com essas pessoas, nessa escola, é, foi maravilhoso, assim, a criança era totalmente incluída, não uhum, tinha problema nenhum, as crianças amavam, sabe? uhum, Ficar com uhum, eles brigavam para ver quem é que faria dupla com uhum, ele, né? uhum, Ou com a outra menininha também, que, aliás, era mais independente, ela precisava muito menos, assim, de adaptações do que o menino mais velho. Então, você vê uhum. que é uma questão realmente não é assim, os dois tinham síndrome de Down, a menina era mais nova, mas a mãe dela era uma coisa mais assim, deixa ela fazer, sabe? Ela Uhum, dava muita autonomia, era assim, ela vai sentir dificuldade na vida, então deixa ela uhum, tentar, ela vai conseguir. E uhum, o menino não, ele já era mais protegido, né? Então a menina uhum, não tinha AT e ele tinha, sabe? Então, assim, algumas uhum. diferenças e que você vê que, enfim, cada um, né, sentiu o filho que tem, assim, e sabia o Sim. que tinha que fazer ali. Você sabe, Ju, que eu vejo comportamentos de alguns pais de crianças sem deficiências que são assim de overprotection, né? Essa superproteção, Uhum. assim, pais que são overprotective. Uhum. E isso está presente, assim, na maternidade do século XXI, né? Na paternidade do século XXI. A gente tem que ensinar, muitas vezes, os pais de que a criança de 5 anos ela já pode cortar o bifinho dela sozinha. Muito, A muito. criança de 5 5 anos. anos já pode cortar o Sim, bife dela na sim, escola. sim. Porque a gente tem criança de 7 anos que não está cortando o bife ainda. Então, assim, E esse 5 comportamento anos que você. também já consegue se Aham. limpar no banheiro, Sim. sabe? Aí, por Sabe, assim, exemplo, você fala, tudo bem, se tem uma criança com uma deficiência, tem uma questão da função manual, é outra coisa. Mas a gente está uhum, vendo uns comportamentos muito assim, gente, vamos aprender, né? Quando a gente se torna pai e mãe, vamos aprender sobre o que é adequado para cada faixa etária, né? E dar uhum. autonomia para as crianças conforme as janelas de desenvolvimento. Não, por exemplo, amarrar o sapato. É importante que a criança aprenda a amarrar o sapato.
É lógico que é Uhum. mais rápido você amarrar o sapato para o seu filho. É lógico que é mais rápido você É, comprar um tênis de velcro. Mas quando sim. você ensina o seu filho a amarrar o sapato, você está trabalhando as habilidades psicomotoras, você está trabalhando a habilidade pré-escrita, né? Você está dando a Isso é uma oportunidade coisa que eu dele. tenho vivido agora, sabe? Aham, De crianças assim que justamente por não ter aham, autonomia com nada, sabe? aham, Estão tendo dificuldades em coisas super básicas. Por quê? E agora, nessa parte remota, isso aham, fica cada vez mais claro, né? Então, assim, uhum, as suspeitas que a gente tinha, elas ficam muito. Porque assim, nossa, acho que em casa não. Em casa deve acontecer alguma coisa. Você fica assim, aí você tá vendo aham. agora, sabe? Então é Sim, assim, sim. a gente tá no Zoom, né? Então tá lá Uhum, no Zoom, tem que apertar o botão. Ó, gente, vamos aprender aqui, isso aham, já com terceiro uhum, ano, segundo, terceiro ano, né? Ó, vamos aprender aqui a ligar, né, o microfone, desligar a câmera, nananã. Ai, não sei fazer, estou com dificuldade. Aí a mãe escuta, aqui, ó, pá, e já liga. Ei, estou ensinando a criança a fazer. Deixa ela fazer, uhum. mostra para ela onde que é o botão, por favor. Tipo, eu tenho que falar com a mãe, né? Assim, mãe, tudo bom? Me dá uma ajuda aqui, ó, mostra para ela, né? Porque Uhum. senão toda vez ela vai recorrer à mãe. Ela vai recorrer Exatamente, eles que exatamente. vão ter que fazer. E aí, o trabalho que já está Uhum, sobrecarregado em casa, de 1 bilhão de reuniões, né? uhum, E tem que estar no computador, e o filho está fazendo a lição de casa no outro notebook, lá no tablet, não sei uhum. o quê. Tem que toda hora, mãe, a câmera. Exatamente, exatamente. Ju, a Gente, gente agora que a gente está dentro da casa das pessoas, né? Você estava falando, a gente está dentro da casa das pessoas. Aquilo que a gente tem como pedagogo de entender que eu tenho que ensinar a criança a fazer, primeiro que porque é muito importante que a criança desenvolva autonomia, e segundo porque vai facilitar a minha vida, né? uhum, Muitas mães não entenderam isso. Que não é sobre você vir e fechar ou abrir a tela do Zoom toda vez porque ele minimizou sem querer. Não, é sobre você ensiná-lo a fazer sozinho. Não, é, então assim, a gente tem, eu tenho criança de 10 anos que a criança chamou, mãe, não tô sabendo fazer aqui. A mãe veio e fez, e eu tive que falar exatamente isso. Não, eu estava ensinando ele a fazer. Você pode mostrar para ele, por gentileza, sim, se sim, acontecer isso de novo? Então, assim, uhum, isso que você estava falando da criança com síndrome de Down com autonomia e a criança com síndrome de Down sem autonomia, isso tá também nas crianças sem deficiências, né? exato. A própria família não dando autonomia para a criança, então a criança é muito dependente, pedindo e não tendo nem às vezes a curiosidade de aprender a fazer sozinha. Então Uhum, é importante a gente entender que isso acontece, né, em todas as famílias. com Mas certeza. eu não respondi uma pergunta sua, Ju, que você tinha me feito. Mas enfim, você Tá, acha que é bom a gente ó, passar para as perguntas do povo aqui? pode falar, eu não sei ver as perguntas aqui, você Não, olha só, pode responder. Pode a falar. Marina, não sei se ela está aqui ainda, ela tinha feito um comentário, né? A Marina tem o Gabriel, que tem paralisia cerebral, e a escola está nesse esquema bilíngue de mais inglês na carga horária. Tá. E tinham cogitado que ela não, que o filho dela não fizesse parte da aula de inglês, né? Porque ele tem uma deficiência. E, Uhum. e eles falaram não, né? A família falou, a gente quer que ele faça parte. E ele adora a aula de inglês. Ela me mandou vídeo dele e ele é não oralizado. Tá. Ele participando da aula de inglês, super ali, né, interagindo pelo Zoom, do jeito dele. Ele fala em sílabas, ele fala assim, ele vocaliza, né? Mas ele não tem uma fala funcional. Mas a gente tem que entender que os mesmos benefícios que o bilinguismo tem para as crianças sem deficiências, aqui, a mata aqui. Então, a que a gente fala de ginástica cerebral, né, a Uhum. flexibilidade cognitiva, o estímulo mesmo às funções executivas, as crianças com deficiências também se beneficiam Com certeza, com disso, certeza. né? Então, assim, ele é não oralizado no português ou no inglês. No português, na verdade, ele fala bastante coisa, né, Má? Mas, assim, palavras, né? Mas ele não tem aquela a fala funcional, né? Ele usa mais a comunicação alternativa. Tá no Uhum. processo, né, de aprender a usar a comunicação alternativa. Mas, enfim, Mas você sabe, Carol, que nessa que você está falando de participar ou não da aula,
Até Uhum, eu esqueci de comentar, aquela uhum, criança que eu trabalhei, né, com síndrome de Down, ele fazia uhum, normalmente as aulas de inglês, estava no momento, ele aprendeu, né, assim, aham, do jeito dele, né, eu tenho vídeos gravados, ele foi um case meu, na verdade, e uhum, assim, mas a família escolheu não, que ele não participasse das aulas de hebraico, certo? uhum, Porque não viu função ali naquilo, uhum, né? Por ser uma escola que tinha as duas línguas, né? uhum. Mas ela falou, olha, o hebraico ele não vai usar, ele não vai ser exposto fora daqui da escola, então preferiu não colocar, né? Para não sobrecarregar e tudo mais. Mas também se fosse uma outra língua, ui, travou. Estamos aí voltando, travou, voltou. Não sei se. Ih, deixa eu ver. Tá aí, Carol? Tá me ouvindo? Tá bom. E outra, Aham. se fechar aqui, eu salvo e a gente volta, tá bom? Ah, sim. Aham, Tem aham. mais alguma pergunta que você tá vendo aí que dá pra gente falar? Olha, os comentários, assim, que Hum, a Inalva estava falando, né? Os estudos mostram o aumento da massa cinzenta, o intelecto aumentado no bilinguismo, né? Isso tem Não, imagens isso é. cerebrais, tem Sim, neuroimagens para respaldar isso que nós estamos falando. A gente não está falando conto da carochinha, a gente não está falando opinião, né? Tem neuroimagens para mostrar ah, isso. e E essa tem questão também neuroimagens que de. Ah, mostram ele. a reserva cognitiva, né? E como que você retarda o envelhecimento. A pessoa que tem, por exemplo, demência na genética, ela vai desenvolver demência, ela vai O desenvolver Alzheimer também, o né? Alzheimer, o Alzheimer Também, está dentro das demências, né? das A pessoa demências. vai desenvolver, só que mais tarde, né? Tá. Justamente por essa reserva cognitiva. Então, esses benefícios, eles são para todos. Por que que ele seria só para criança típica? Por que que a gente colocaria o bilinguismo como uma coisa assim, exclusiva da criança que não tem deficiência? Uhum. Porque a gente subestima a criança com deficiência, a gente subestima a criança com síndrome, ou a Você criança no sabe, espectro cara, autista. que agora A no gente que eu aula digo assim 2, é geral, né, Ju? sim, sim. No Aham. Fundo 2, tem um aluno, agora ele tá no sexto ano. É o melhor. Ele é do espectro autista e ele é o melhor aluno de inglês da sala. Uhum. É sim, Uhum. as dificuldades dele são outras, né? É Uhum. de socializar, né? É aquela coisa Uhum. da própria self-regulation, sabe? Essa parte é Aham. comprometida. Mas o Uhum. inglês dele tá maravilhoso. Aham. Inclusive, agora os professores estão tendo, a gente está vendo, né, como adaptar várias outras coisas. Eu falei, gente, eu não preciso adaptar absolutamente nada para ele. Uhum. Tá? Uhum. Então, assim, sabe? Essa coisa de você Aham. falar, é cada um, né? Cada um Uhum. precisa olhar aí como indivíduo, com suas Uhum. peculiaridades, seus pontos fortes, o que precisa melhorar e vamos nessa, né? Eu queria Aham. mostrar aqui uma coisa que eu ganhei da minha mãe, incrível. Eu nunca tive um aluno surdo, mas tem um pessoalzinho que tá fazendo, Angels Grace, que tá fazendo uma máscara. Olha essa máscara, Eu vi, adorei, Ju. Aham. gente. Ai, e essa Aham. máscara, eu não vou colocar aqui, mas ela não embaça, tem todo um esqueminha, mas é maravilhosa, super inclusiva, é uma moda Uhum. inclusiva. Eu posso colocar, chama Angels Grace. Aham. E é uma coisa assim, porque para quem precisa ver leitura labial, né? Uhum. Uhum. Eu acho que nos tempos de hoje, assim, a gente tem que pensar nisso também, né? Tudo Exatamente. para Uhum. a gente for fazer, trabalhar, tem que pensar em práticas inclusivas, né? Sim. E a nossa área aí de bilinguismo não está fora Aham. disso. Sim, exatamente. Uma coisa muito importante, Ju, que a gente fala na área da inclusão, quais são os direitos das pessoas com deficiências? Né? Nas convenções dos direitos das pessoas com deficiência, se fala muito que os direitos das pessoas com deficiência são os direitos humanos. Então, o Uhum, mesmo direito que a pessoa sem deficiência tem de participar da sociedade, a pessoa com deficiência tem. Então, não é um favor que eu faço para a pessoa surda uhum, que faz leitura labial, não é um favor,
É questão de Não, direito, a gente tem que mudar o nosso olhar. Não é um favor eu aceitar uma criança com deficiência na minha escola bilíngue, é questão de direito, né? Não é favor para o cadeirante eu construir uma rampa, ou para a pessoa que usa comunicação alternativa eu ter o quadro de comunicação alternativa, ou para a pessoa que é cega eu ter o braille. Não é favor, é direito. Então, se a gente muda a nossa perspectiva de que isso são direitos, né? Então, acho que muda o jogo, né, Ju? e E daí assim, a a gente visão como capaz. educadora, essa visão capacitista que você está falando, né? Mas Exatamente. como educador, a gente, assim, eu Uhum. entendo, né? Que Uhum. é uma dificuldade, né? São várias realidades, né? De Uhum. professor. Entendeu? Uhum. Não foi fácil fazer o que eu fiz, né? E até hoje não é fácil quando aparece uma deficiência, uma síndrome de Irlen. Pera, o que é isso? Vamos entender melhor. E, Uhum. por exemplo, essa síndrome de Irlen, eu tenho um aluno agora, não conhecia, né? Fui atrás e é basicamente uma deficiência visual, né? Então, Uhum. aí, olha, você usa uma régua que é tipo um. Como é que chama esse negócio aqui? Não é esse negócio aqui, só que colorido, Acrílico é como se não fosse é, um. é outro material. E aí Uhum. você coloca, aí pronto, já melhora. Mas com ele não funcionou, entendeu? Uhum. Então, Uhum. assim, Uhum. pronto, e aí agora? Agora você trabalha com isso. Vamos Sim. lá, como é que vai melhorar, É. né? Não é fácil. Não, Sim. ninguém falou que ia ser fácil, né? É. Então, você quer ser Uhum. professora para dar aula para mentes brilhantes? Esses são os que mais precisam, né, da sua Uhum. criatividade, né, do seu empenho. Então, estamos junto, né? Sim. Mas é, E também essa visão de que assim, as mentes brilhantes são as crianças sem deficiências também é um mito, né? Porque as crianças com deficiências, elas têm as suas mentes brilhantes, né? Inclusive, a gente sim, tem QI sim, elevado, por exemplo, no autismo, na paralisia cerebral, muitas pessoas com QI elevado, né? Se for falar de QI, por exemplo, só a tá. questão intelectual. E quando a gente fala de habilidades cognitivas, mas desassociada de habilidades socioemocionais, né, Ju? Que é um tema que a gente adora, Sim. é, que valor que tem a criança que fala 3 línguas, sabe fazer cálculo avançado, mas ela não sabe lidar com estresse, não sabe lidar com frustração, não é? É. E que a gente É tem uma coisa que tido eu isso. sempre falo, né? A gente tem que lembrar Uhum. que essas crianças elas serão adultos. E Uhum. assim, não só com deficiências, as outras, todas, todo mundo ali vai virar um adulto. E mercado de trabalho tá aí também, certo? E eu sempre falo assim, olha, as pessoas elas são, eu já ouvi em algum lugar, Uhum. elas são empregadas pelo currículo, mas elas são demitidas pelo social, pela convivência. Você não é demitido por, o seu currículo agora não tá legal. Não, porque você não sabe trabalhar em grupo, porque você não sabe Uhum. ouvir o próximo, né? Então, essas habilidades socioemocionais, elas são Uhum. tão importantes quanto, né? Você tem Uhum. que trabalhar tudo ao mesmo tempo. Uhum. E, e assim, eu estou muito feliz que você ficou aqui comigo. Eu acho que já terminamos. Vai terminar, meu Deus! Eu não sei, a gente tem 3 minutos, mas eu não sei se tinha mais alguma pergunta. Uma pergunta. Falar para a família deixar a criança aprender hebraico. Sim, ótima colocação. Tem que deixar a criança no hebraico também. Eu não sei A agora se ele está máscara, aprendendo hebraico. Não sei. a máscara é para surdo que faz leitura labial. Então eles não Aqui. ouvem, tá? Eles são surdos que fazem leitura labial ou eles têm baixa audição, né? E eu tenho uma amiga surda que faz leitura labial e a gente é tão atrapalhado, né? Que às vezes está falando com a pessoa surda e ela faz leitura labial, uma questão natural. Ela fala, tá? Ela fala assim, Sim, sim. e não é uma coisa monótona. Ela fez um treino que é muito interessante. E aí você tá falando e você vira. Aí você se esquece, você não pode virar quando está falando com o surdo que faz leitura labial, Sim. né? Mas é um treino, né? Porque a gente não se vê tanto, enfim, mas aí você tem que focar ali, né? E É uma coisa lembrar linda. que é bilinguismo, né? A linguagem Exato, de sinais também é bilíngue, né? São exato. pessoas que falam português e a linguagem, a Libras, né? E É, sign language em inglês. sim, sim. E que a gente nunca pode, de novo, reforçando, nunca pode subestimar nenhuma dessas pessoas. As pessoas são brilhantes, né? Então vamos tomar cuidado com o capacitismo, né?
Porque, enfim, eles estão nas universidades, estão fazendo doutorado. Eu fui ver uma defesa de uma tese de doutorado de uma aluna surda. Incrível. E foi E o incrível, foi uma coisa. principal, né, Carol? Aham, Respeito, né? exato. Respeito, acho que é o principal. Tem 5 segundos. 5? É sério? 5 segundos? Sério? Ai,